Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. No vídeo de hoje vamos aprender a confeccionar essa mini carteira. Ela é toda feita em crochê, com fechamento de botão imantado. Pode ser usada como porta-documentos, porta-chaves, porta-moedas, enfim, como você preferir. Super prática, assim, para você carregar na sua bolsa. Vou passar para você a lista de materiais que vamos precisar. Os materiais que vamos utilizar para a confecção da nossa mini carteira é um fio barbante número 6, uma agulha de crochê número 3,5, uma agulha de crochê mais fina, marcadores, um botão imantado. Esse que eu vou utilizar, ele é costurável, tem uns que são com travas também. Agulha de tapeçaria, uma mais grossa e uma mais fina. E tesoura. Todos esses materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vamos então à confecção da nossa mini carteira? Vamos iniciar aqui a produção da nossa mini carteira. Então, eu pego o meu fio e vou dar a laçada para prender o fio na agulha. Então, eu deixo aqui uma sobra, não muito grande, não é necessário. Vou pegar aqui o meu fio dessa forma e girar, ó. Fazendo um ezinho ao contrário. Fiz aqui o ezinho, o fio que eu deixei de sobra tá passando por cima desse fio aqui que tá vindo do rolo. Venho com a minha agulha de baixo pra cima e laço aqui o meu fio. Dou a minha primeira laçada na agulha. Dei a minha primeira laçada aqui na agulha, eu não conto ela. Então, a partir daqui, eu vou fazer 33 correntinhas. Não façam correntinhas apertadas, porque vocês vão trabalhar nela, e se tiverem muito apertada, vai começar a ficar com buraco e difícil também de estar introduzindo a agulha. Então, vamos lá, fazer 33 correntinhas. Fiz aqui as minhas 33 correntinhas. Agora, eu vou pular a primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo na segunda correntinha a partir da agulha. Então, aqui, ó, onde tá saindo a minha laçada, eu pulo essa e venho nessa aqui, na segunda. Nessa segunda, aqui na correntinha, a gente tem, ó, três laçadas do fio, ó. Tem uma aqui no meio e tem essa de baixo. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, pegando essa primeira e essa do meio. Vai ficar só essa alcinha de fora. Então, por toda aqui, essas correntinhas que nós fizemos, nós vamos fazer pontos baixos, pegando somente aqui, tá? Deixando só essa alcinha de fora. Então, agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Nós vamos trabalhar nessas correntinhas que nós fizemos, um total de 31 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, já fiz o meu primeiro, vou fazer mais 30 pontos baixos. Fiz aqui, então, os meus 31 pontos baixos. Cheguei aqui nesse meu último ponto, e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou virar para que eu possa trabalhar nessa lateral aqui, nessas correntinhas que sobraram, nessas alcinhas que sobraram. Então, eu vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu vou fazer aqui o primeiro. E primeiro ponto baixo, e vou pôr o marcador. Por que que eu vou pôr o marcador? Porque vai ser nessa volta aqui que nós vamos fazer os nossos aumentos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro, vou fazer o meu segundo ponto, e vou fazer aqui o meu terceiro. No terceiro ponto, eu também vou colocar um marcador. Se não tiverem marcador, usem um fio de outra cor para marcar, porque é aqui que nós vamos fazer, nesse meinho aqui, é onde vai ser feito os aumentos que vamos precisar. Agora, por toda essa lateral aqui, nessas alcinhas aqui, ó, que sobraram, ó, tem todos os pontos baixos que nós fizemos, tem essas argolinhas aqui. Nós vamos fazer pontos baixos. Então, aqui por toda essa lateral, eu vou fazer agora 31 pontos baixos. Então, vamos lá.
Vou fazer aqui o meu primeiro. E já vou escondendo esse fio aqui pra arrematar ele, ó. Então, faço pontos baixos, já pegando somente essa argolinha que sobrou e escondendo já esse fio aqui pra arrematar. Então, vou fazer até completar 31 pontos baixos, até chegar aqui embaixo. Estou chegando aqui, ó, no final. Fazendo aqui os meus últimos pontos. Fiz aqui o meu último ponto. Completando aqui 31 pontos baixos desse lado também. Fiz aqui esses 31 pontos baixos, vou agora virar o meu trabalho da direita para a esquerda. Virei o meu trabalho da direita para a esquerda e aqui eu tenho a minha laçada que tá na agulha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no meio das correntinhas, ó. Tem aqui dois lados, certo? A correntinha aqui em cima. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio, pegando somente a alcinha de trás para fazer os pontos baixos. Então, eu venho aqui, tô segurando a minha laçada onde ela tá saindo mesmo. Vou introduzir aqui, pegar uma laçada aqui da correntinha, laçar o meu fio, trazer aqui pra frente e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui no meu marcador, eu vou fazer 31 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás da correntinha. Então, eu venho aqui, ó, fiz aqui o meu primeiro, vou no segundo aqui, laço meu fio, faço um ponto baixo. Vou no próximo, pego no meio da correntinha, ó, somente a última alcinha aqui de trás e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer dessa forma, para quê? Pegando somente a alcinha, para ficar esses relevos aqui, ó, que a gente vê na carteirinha. Então, para fazer esse efeito de relevo, a gente precisa pegar somente uma alcinha aqui de trás. Então, até aqui o marcador, nós vamos fazer pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Estou chegando aqui no final, completando aqui os meus 31 pontos baixos. Aqui é onde nós vamos fazer um alçamento. Então, eu fiz, na primeira carreira, nós fizemos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nesse espaço aqui, para fazer a volta certinha, nós vamos fazer aumentos. Então, em cada ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 3 pontos na primeira carreira, na segunda carreira eu vou ter 6 pontos de aumento. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou colocar o meu marcador novamente. Vou no mesmo ponto e faço mais um ponto. Vou aqui no meio, no ponto que tá no meio, e faço aqui 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou aqui no último, tiro o meu marcador e faço também 2 pontos. Faço aqui o meu primeiro e o meu segundo ponto no mesmo ponto de base. Então, eu venho com o marcador aqui e coloco no último ponto que eu acabei de fazer. Então, nesse espaço aqui, nós temos, então, 6 pontos agora. Agora, nós vamos fazer essa lateral aqui, fazendo pontos baixos da mesma forma, pegando somente a alcinha de trás. Então, eu vou fazer 31 pontos baixos até chegar lá na minha ponta. Venho aqui, ó, no último ponto e faço. Fiz aqui, então, meus 31 pontos baixos. Vou agora a mesma coisa. Viro meu trabalho da direita para a esquerda. Venho aqui, ó, tô com a minha laçada na agulha, venho no primeiro ponto e já introduzo no meio das alcinhas da correntinha. Laço o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no próximo e a mesma coisa. Então, é uma repetição. A única coisa que muda
é que aqui nós temos os aumentos. Então, vamos lá. Chegamos aqui, ó, no último ponto antes do marcador. Agora, nós vamos fazer o nosso aumento. Só que agora, nós não vamos fazer aumento em todos os pontos. Nós vamos intercalar os aumentos. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. E nesse primeiro ponto, eu vou fazer somente um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, coloco o meu marcador. Então, aqui começa o meu aumento. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui e faço 1, 2. Então, aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira: um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Nessa carreira. Então, vamos lá. Um ponto, um aumento. Vou no próximo, faço um ponto. E onde tá o meu marcador, eu vou fazer aqui um aumento. Fiz o meu aumento, vou tirar o meu marcador e colocar o marcador no último ponto que eu fiz. Então, agora aqui, nesse espaço entre os marcadores, nós vamos ter 9 pontos baixos. E aqui eu vou continuar repetindo a mesma coisa que fiz desse lado, fazendo 31 pontos baixos até chegar aqui no último ponto. Aqui, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, ó. Percebam que aqui ainda tem um degrau aqui, então eu tenho um ponto, ó, que ele tá aqui, ó, meio que escondido aqui, que foi o primeiro ponto que nós fizemos, ó, ele tá aqui. Então, você tem que pegar aqui, introduzir a agulha e pegar a alcinha dele aqui, ó. Aí, fiz aqui o meu último ponto. Assim, ó, o trabalho fica retinho, não pode ficar degrau. Se ficar degrau é porque tá faltando um ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho da direita pra esquerda e vou fazer o mesmo processo. Venho aqui no meio, pego somente uma alcinha, laço meu fio, ó. Fico com 2 laçadas na agulha e faço o meu primeiro ponto baixo. E até o marcador, vamos fazer 31 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás da correntinha. E cheguei aqui no meu marcador novamente. Agora, nós vamos fazer os nossos aumentos a partir daqui. Então, eu vou tirar o meu marcador e vou fazer aqui o meu primeiro ponto dessa parte onde fazemos a volta. Coloquei o meu marcador de volta e nós vamos fazer o aumento aqui da seguinte forma. Na carreira anterior, a gente fez um ponto baixo e um aumento. Aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui já o meu primeiro ponto baixo, vou fazer o meu segundo ponto baixo e vou vir no terceiro ponto e fazer o meu aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou no próximo aqui, já fiz o meu aumento, vou fazer um ponto, mais um ponto no outro ponto de base, e aqui vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho aqui e faço aqui 2 pontos e o meu aumento. Fiz aqui o meu último ponto do aumento, vou pegar aqui o meu marcador e mudar ele e colocar aqui no último ponto que eu fiz. Então, agora, nesse espaço aqui, nós ficamos, então, com um total de 12 pontos de aumento. Vou agora fazer a mesma coisa desse lado, fazer 31 pontos baixos. Cheguei aqui no final, não esqueçam que não fica degrau aqui, então tem sempre um pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, a gente utiliza ele. Venho aqui e faço aqui o meu último ponto baixo. Viro o trabalho, venho aqui no meio e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Mesma coisa, 31 pontos baixos
até chegar no aumento, nos marcadores, né? Cheguei aqui no meu marcador novamente e vou fazer aqui já o primeiro ponto no marcador, ó. Pego aqui, tiro o marcador e coloco ele aqui nesse ponto que acabamos de fazer. Agora, nós vamos fazer uma sequência de aumentos da seguinte maneira. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu venho aqui e faço, já fiz o meu primeiro, vou fazer o meu segundo, o terceiro e o meu aumento. Vou repetir essa sequência de 3 pontos e um aumento até chegar aqui no meu marcador novamente, do outro lado. Então, faço aqui 1, 2, 3, e no meu marcador eu vou, onde no ponto que tá o marcador, eu vou fazer o aumento. Faço aqui 1, 2. Pego aqui, tiro o meu marcador, que tá na carreira anterior, e já passo aqui pro último ponto que eu fiz. Venho aqui e faço a sequência de 31 pontos baixos. Faço aqui o último ponto, ó. Sempre esse último ponto fica escondidinho aqui. E viro o meu trabalho e faço novamente a sequência de 31 pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei aqui no meu marcador. Então, aqui tá o meu marcador e aqui tá o primeiro ponto. Então, já vou fazer aqui o primeiro ponto da sequência de aumentos. Então, venho aqui, já fiz o primeiro ponto, mudo o marcador de lugar. Aqui, nós vamos fazer agora, então, 4 pontos em um aumento. Na carreira anterior, fizemos 3 e ficamos com um total de 15 pontos. Agora, aqui, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento. Então, já fiz o meu primeiro, vou fazer o meu segundo aqui. 2, 3, 4. Faço o meu aumento. Venho aqui e faço 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 e o meu aumento. Mesma coisa agora. 4 pontos. E onde tá o marcador vai ser onde vamos fazer o aumento. Fiz aqui o último ponto do aumento, tiro o meu marcador e coloco aqui no último ponto feito. Então, aqui agora, essa parte do aumento ficou com um total de 18 pontos. Continuo aqui a sequência, que é uma repetição, né? Que são 31 pontos baixos, até o final aqui. Fiz o último ponto, viro e faço a mesma sequência até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador e vou dar início aos aumentos dessa parte, dessa carreira, né? Faço aqui o meu primeiro ponto e já pego o marcador e coloco nele. Então, aqui, nós vamos fazer agora uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz aqui o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Venho aqui agora e faço o meu aumento. Continuo a sequência de 5 pontos e um aumento.
Fiz aqui os 5 pontos e onde tá o marcador vai ser o meu aumento. Então, eu faço aqui o meu aumento. Pego o marcador, mudo de lugar, né? Coloco no último ponto. E assim eu fecho a sequência de aumentos dessa carreira. Então, aqui eu tenho agora 21 pontos entre os marcadores. Sigo aqui no mesmo processo de pontos baixos até chegar ao final. Pego aqui, ó, o último ponto, faço e já viro o meu trabalho. Faço a mesma sequência agora de pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, vou fazer agora o meu primeiro ponto da sequência de aumentos. Fiz o meu primeiro ponto, já pego o marcador e coloco nele. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos e um aumento. Então, fiz o meu primeiro, né? Vou fazer o meu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Venho aqui e faço aqui o meu aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento. Venho aqui, faço de novo 6 pontos e um aumento. Fiz aqui o meu aumento, pego o meu marcador e coloco no último ponto da sequência aqui que nós fizemos. Então, eu fecho essa carreira aqui com um total de 24 pontos nessa volta. Sigo até o final aqui com pontos baixos. Cheguei no final, viro e continuo. Cheguei aqui no final, né, dos meus pontos baixos e iniciar aqui a carreira de aumentos. Agora, nessa carreira aqui, nós não vamos fazer aumento, tá? Se quiserem fazer uma peça maior, pode continuar a sequência fazendo os aumentos como a gente estava fazendo, que nem na última carreira fizemos 6 pontos e um aumento, aí agora poderia ser feito 7 pontos e um aumento, na próxima 8 pontos e um aumento, até ficar do tamanho desejado. Essa, para fazer a mini carteira, eu encerrei os aumentos. A partir de agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, aqui onde eu tinha o meu marcador, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Eu ainda não vou tirar os marcadores, tá? Porque eles vão servir para mim de base na hora que for fazer o fechamento dela. Então, fiz o primeiro ponto, coloco o meu marcador. Agora, até chegar aqui no marcador, nós vamos somente fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento nessa carreira. Então, eu venho aqui e só faço ponto sobre ponto, até chegar no meu marcador lá do outro lado. Cheguei aqui, ó, no meu marcador, faço o pontinho e coloco, mudo o marcador pro último ponto feito. E sigo aqui, fazendo a mesma sequência. Fiz aqui, ó, o último ponto, viro o meu trabalho e vou iniciar a próxima carreira. A próxima carreira também é uma carreira que vai ser somente ponto sobre ponto. Então, por toda a volta, até a gente chegar aqui, ó, nesse final aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Também é uma carreira que não tem aumentos, então nós vamos repetir a última carreira
nessa carreira que vamos fazer agora. E não esqueçam de manter os marcadores nos seus lugares, porque na hora de fazer o fechamento ele vai nos ajudar com as marcações, tá? Estamos chegando aqui no final, fazendo os nossos últimos pontos. Fiz aqui o meu último ponto, vou puxar aqui a minha laçada um pouquinho. E fizemos, então, a base da nossa carteira. Fizemos aqui um total, trabalhamos aqui um total de 10 carreiras, tá? Fizemos as correntinhas e depois fizemos 10 carreiras. E fomos fazendo o aumento. As duas últimas carreiras não tem aumento, é só uma sequência de ponto sobre ponto. Para agora sabermos qual é o lado certo do nosso trabalho, o lado direito, que seria o lado que vai ficar para fora da nossa carteira, nós vamos ver aqui os relevos que nós temos, ó. Aqui nós temos relevo que começa aqui já no meio, ó, tá vendo? Então, aqui nessas carreiras aqui do meio, onde nós fizemos os pontos baixos na correntinha, já temos aqui um relevo. Do lado avesso, a gente não tem, ó, a gente tem um vão um pouquinho maior. Então, aqui nós vamos contar, ó, no lado avesso, nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras que aparecem um relevo. No lado direito, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos marcar aqui, pode ser com um marcador mesmo, esse lado aqui. Então, sabemos que aqui é o lado direito, o lado que vai ficar para fora da nossa carteira. Vamos, então, agora medir aqui para fecharmos. Então, eu venho aqui, ó, e coloco aqui a minha base aqui e venho com o fechamento. Então, seria mais ou menos isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora um marcador, deixa eu pegar um outro marcador aqui. E vou contar aqui, ó. Marquei aqui mais ou menos, seria o quê? Começar no terceiro ponto a partir daqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, o meu marcador, eu vou contar 1, 2, 3. No terceiro, eu vou colocar um marcador. Venho aqui e coloco um marcador. A mesma coisa, vou fazer do outro lado. Então, eu tenho aqui o meu marcador, vou contar a partir do marcador, tá? 1, 2, 3. E vou colocar aqui um marcador, ó. Então, eu sei que o fechamento da minha carteira vai começar aqui, nessa marcação. Então, para fazermos o fechamento, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, lembrem que colocamos um marcador aqui do lado direito. Então, eu vou deixar o lado direito pra cima, tá? Ele tá aqui pra cima, ó. Vou pegar e dobrar até aqui, ó. Dobrei até aqui. E a partir de agora, a gente vai começar o nosso fechamento. Aí, eu já vou cortar aqui o meu fio. Então, eu vou aqui, ó, reduzir um pouco e vou fazer. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou pegar aqui o meu fio, eu não vou cortar ele, já vou cortar na medida pra fechar. Então, eu venho aqui, ó, pego 1, 2, 3. Mais ou menos vai dar uns 30 centímetros de fio, de 25 a 30. Vou pegar aqui o meu fio e vou cortá-lo. Cortei o meu fio, vou pegar aqui, ó, e puxar todinho pra fora, ó. Puxei pra fora. Vou pegar a minha agulha aqui de tapeceiro, ó. Vou colocar esse fio na agulha e vou começar o fechamento. Então, eu vou virar aqui, ó, e vamos lá. Aqui, eu tenho o meu marcador. Então, a partir daqui, nós vamos começar a fechar. Aqui, o meu fio já sai no meio
dessa alcinha, ó. Vou pegar agora e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no meio dessa argolinha, dessa correntinha aqui, mas vou pegar a alcinha que tá de fora, ó, olhando aqui, ó. Lembrem-se que eu peguei o meu trabalho, ó, eu coloquei aqui o lado direito pra cima e vim aqui, ó, com a minha base pra fechar a carteira e vou deixar aqui, ó, rente com o segundo marcador que nós marcamos aqui, ó, pra fechar. Então, aqui ele tá assim. O fio aqui, ele já tá saindo do meio aqui dessa correntinha. Eu vou introduzir no meio da correntinha onde tá o marcador, ó. Introduzir ali e vou pegar essa alcinha de fora, ó. Levo, passo. Nós vamos fazer uma costura de vai e vem. E assim, passei. Venho aqui agora, ó, no próximo ponto. Então, ele saiu aqui, ó. Nesse ponto, vou vir no próximo ponto, que é esse aqui, ó. Venho com a minha agulha de trás pra frente e saio aqui, ó, no meio das minhas correntinhas e puxo. Vou do outro lado e pego também a parte de fora da correntinha, ó. E fiz aqui. E assim eu vou fechando. Venho com a minha agulha aqui, ó, no próximo ponto desse lado, pego somente a alcinha de fora e vou no outro ponto lá, ó. Aqui saiu, ó. Aqui saiu o meu ponto, então eu vou vir nesse. Vou intercalando. Venho aqui e puxo lá pra fora. Vou de novo, venho de trás pra frente. Agora, pego aqui a primeira alcinha, a alcinha de fora, pego aqui, ó, aqui a mesma coisa. Aqui eu introduzi no ponto anterior nessa, então vou vir nesse ponto aqui, ó. Aqui no meio. Tá? Então o fechamento é todo feito no meio, pegando só as alcinhas de fora. Fecho assim. Venho aqui, ó, no próximo ponto, ele saiu aqui, então eu vou entrar no próximo. Pego somente a alcinha de fora, pego a alcinha de fora do outro lado e fecho do mesmo jeito. Venho aqui, também agora de trás pra frente, pego a primeira alcinha de fora, com a primeira alcinha de fora desse lado, ó. E assim eu vou fechando. Venho aqui novamente, pego a alcinha de fora, com a alcinha de fora do outro lado. Vou fechando. Venho aqui, ó, sempre as alcinhas de fora. Venho aqui novamente e vou fechando, ó. Venho aqui. Vou fechando, a mesma coisa desse lado. Sempre a alcinha de fora, ó. Sempre pego no ponto que ainda não foi pego, ó. Saí aqui, vou vir no ponto do lado, ó. Pego aqui e saio. Venho aqui nesse último ponto, ó. Vai ficar um ponto sobrando aqui, não tem problema, ele vai fazer a curvinha. Pego aqui e volto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que intercalando. Que nem eu saí aqui, agora eu vou introduzir aqui e vou fortalecendo aqui a minha costura, fechando aonde eu não passei o fio, ó. Venho aqui, saí aqui, venho no próximo. E assim eu vou fechando os anéisinhos aqui de costura. Que aqui, ó, tem lugares que eu tenho uma argolinha de costura e tem lugares que eu não tenho. Puxo aqui. Venho aqui no próximo, pego as duas e vou fazendo até chegar lá em cima, ó. Vou costurando. Saio num ponto, entro no outro. Ó.
Fechei aqui. Vou fechando. Cheguei aqui, ó. Chego aqui no último ponto, ó, onde tá o meu marcador. E eu passo aqui 2 vezes, que é pra reforçar aqui o fechamento, né? Senão a gente vai abrindo e fechando e vai ficando frouxo. Faço aqui o fechamento, ó. Fiz aqui, posso já tirar esse marcador daqui, porque eu não vou mais usar ele. E venho aqui e escondo o meu fio. Escondo o meu fio por entre os pontos mesmos que a gente já fez. Venho aqui, ó. Fecho aqui. Passo aqui entre os pontos. Escondo bem. Pode ser usado, quem gosta de usar cola, pode usar assim na pontinha aqui pra prender bem o fio, mas ele não sai. Mas se quiserem, quem gosta de usar cola, porque se sente mais seguro, pode usar aqui na pontinha. Venho aqui, corto o excesso. Cortei o excesso. E assim finalizei aqui a minha costura. Agora nós vamos fazer a costura desse lado. Para fazer a costura desse lado, nós vamos pegar o fio. Cortem aí 30 centímetros de fio, é o suficiente, tá? 30 centímetros de fio. Para poder fazer aqui a costura do outro lado. Coloca aí o fio na agulha. Coloquei aqui o fio na agulha. Vou agora, eu preciso prender esse fio aqui, para podermos continuar. Então, eu venho aqui, ó, por entre os pontos e começo a esconder aqui a ponta do meu fio. Já vou prender ele aqui, ó. Então, passei aqui entre os pontos até sair lá em cima, ó. Às vezes precisa de uma forcinha aí, porque o fio fica mais grosso, mas fica firme. Ó, aqui tá a pontinha. Quem quiser passar cola aqui pode passar, senão é só você esconder. E assim, já tá preso aqui. Agora aqui eu vou pegar aqui, ó. Lembra que a gente tinha um ponto que saía sempre escondidinho aqui? Nós vamos sair no meio dele, ó, que é aqui, ó. Saí aqui no meio do meu último ponto aqui. Vou vir aqui, ó, vou unir as duas partes aqui e vou pegar aqui, onde eu saí com esse ponto, e introduzir aqui, ó, no meio do ponto que tá o meu marcador, ó, pegando somente a alcinha de trás. A mesma coisa que fizemos do outro lado, ó. Peguei a alcinha de trás, venho no próximo ponto, de trás pra frente, pego somente a alcinha de fora. Pega a alcinha de fora desse ponto e a alcinha de fora desse outro lado aqui, ó. Vamos fazer essa sequência de vai e vem, igual fizemos do outro lado, ó. Pego uma alcinha aqui, venho aqui, pega a outra alcinha. Vamos fazer até o final, do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Sempre uma alcinha de fora de cada lado, unindo assim as duas partes. Cheguei aqui no final, volto, fazendo a mesma repetição. Carreiras de vai e vem. Tiro aqui o meu marcador para finalizar aqui, ó. Sempre passo 2 vezes aqui. Como eu comecei com o fio desse lado aqui, vou levar ele aqui pra trás e esconder ele aqui desse lado, porque senão começa a ficar muito grosso onde a gente escondeu o fio. Vou passando aqui, ó.
para esconder. Escondo aqui bem o meu fio. E corto aqui o excesso. Cortei o excesso. Já posso aqui, ó, tirar o meu marcador. E aqui, como a gente sabe que o lado direito é o que tá o marcador aqui, nós vamos virar aqui, ó. Então, a nossa carteirinha fica assim, ó. A gente acerta aqui do lado, ó. Ela fica, conforme a gente pegou somente a alcinha de fora, fica com esse detalhe aqui, ó. Dos dois lados. Ficou pronto assim. Agora, nós vamos colocar aqui o nosso botão, tá? Posso já tirar esse marcador, né? Porque a gente já sabe aqui que esse é o lado direito. E assim ficou pronta. Vamos colocar agora o botão. Vamos colocar agora, então, o botão imantado. Como ele é costurável, vocês podem costurar com linha de costura mesmo comum, tá? Pode escolher aí uma cor parecida aí com o fio que estão usando. E prenderem aqui e costurarem. Eu vou utilizar o próprio barbante. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o barbante, vou cortar 4 pedaços de barbante aqui, ó. De mais ou menos uns 12 a 15 centímetros. E vou dividir eles e colocar aqui, nesses espacinhos onde a gente deve costurar. Então, aqui, o barbante número 6, eles são 6 cabos torcidos. Então, eu vou dividir aqui, ó, 3 cabos para cada lado e puxar, ó. Assim, eu formo aqui 2 pedaços, ó, tá? Então, eu pego aqui, eu já tenho os meus cortados aqui. Pego ele e divido aqui, ó, em 4 partes, ó. Quer dizer, em 2 partes, né? Eu preciso de 4 para os 4 lados do botão. Então, eu venho aqui, ó, separei aqui. Então, cada fiozinho desse agora tem 3 cabos. Vou pegar aqui o meu botão. Vou pegar essa agulha aqui de crochê mais fina, ó. Essa aqui é de 1,75. Se tiver menor, é melhor até. Ou pode ser usado essa agulha aqui, mas aí dá mais trabalho. Pego aqui o meu fio, dobro ele ao meio, ó. Dobrei ele ao meio. Vou pegar aqui, ó, o meu botão. Vou pegar a minha agulha. Vou introduzir aqui, ó, no meio da onde eu tenho que passar o fio. E vou laçar, ó. É um pouco trabalhoso, mas eu acho melhor costurar com o próprio barbante. Quem gosta de costurar com linha de costura normal também pode fazer. Trouxe aqui, ó. Peguei aqui, ó, tá aqui as 2 pontas que eu dobrei no meio. Vou abrir aqui, ó. E vou pegar essas 2 pontas aqui, ó, e passar aqui no meio, ó. Passei aqui no meio, puxo e já fico aqui com o meu fio preso, ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Venho aqui com a minha agulha. Peraí, primeiro eu dobro, né? O meu fio, ó, fico com ele assim, ó, dessa forma. Seguro aqui, ó, essa parte aqui da volta. Venho aqui, ó, com a minha agulha. Introduzo aqui, ó, no meio, ó. E laço aqui, ó, o meu fio e puxo aqui pra frente. Tem uns que são mais apertados, mas dá pra fazer. Venho aqui, abro aqui, ó, essa laçada aqui e puxo aqui, ó, dando um nozinho e prendendo o meu fio aqui no botão, ó. E assim vocês façam por todas as duas partes do botão. E assim, ó, prendi o meu fio
em cada ponta aqui do meu botão. Agora eu vou pegar e aplicar aqui na minha carteira. Então, eu venho aqui, ó, essa parte mais fina é a parte que vai ficar aqui em cima, tá? Então, vamos agora colocar essa parte do botão. Então, eu vejo aqui, ó, mais ou menos aqui, aonde ele vai ficar. O meio aqui é sempre o meio aqui dos nossos relevos, tá? Vou marcar por aqui. Venho aqui com a minha aba. Então, aqui tá numa posição muito boa. Seguro aqui o meu botão. Pego aí a minha agulha, pode ser uma agulha mais fina ou a própria agulha que usamos para fazer. Venho aqui por trás, ó, e vou sair aqui, ó, com a minha agulha do lado da onde tá aqui o meu fio, ó. E vou pescar ele e levar lá pra trás, tá? Levei lá pra trás, é que não foi tudo. Levei lá pra trás. Venho aqui, acho que vou usar a outra agulha mesmo, que é melhor. Venho aqui, ó, na direção que tá aqui a outra parte de costura do meu botão. Venho com a minha agulha aqui, por trás, ó, vai sair aqui, ó, no meio aqui. Vou pegar essa laçada aqui, laçar esse fio e também levar lá pra trás, tá? Levei lá pra trás. Mesma coisa desse outro lado, ó. Aqui tá o meu, onde vai ser a costura, vai ser costurado. Venho aqui, ó, saio aqui no meio, laço meu fio e puxo lá pra dentro. Puxei lá pra dentro. Venho aqui, não tem problema ficar frouxo, tá? Nós vamos apertar já já. Aqui, ó, eu venho, mesma coisa. Venho aqui com a minha agulha por trás. Pego aqui o meu fio, laço e levo aqui pra dentro, ó. Levei aqui pra dentro. Ó, ele já está aqui posicionado. Agora, eu viro aqui o meu trabalho, ó. Virei o meu trabalho, ó. E aqui tá onde vamos fazer as amarrações. Então, aqui eu divido, ó. São 4 lados do botão. Tem gente que acha que a costura é mais fácil. Também, pode fazer da forma que preferirem, tá? Então, eu venho aqui, ó, os meus 2 fios aqui desse lado saíram no mesmo lugar. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, uma argolinha qualquer, de qualquer ponto aqui do lado, ó. Pego essa laçadinha e passo só uma delas. Passei só uma delas. E agora aqui eu vou dar um nozinho, ó. Dei um nozinho. E prendo aqui o meu fio, tá? Mesma coisa eu faço aqui desse outro lado, ó. Ele tem 2 divisões. Pego aqui, ó, uma laçada de um fio qualquer próximo. Introduzo a minha agulha, laço aqui esse fio e passo por ele, por debaixo dele. Pego aqui a outra parte e amarro. Venho aqui, ó, mesma coisa. Pego uma laçada aqui. Uma laçada qualquer aqui mais próxima. Puxo. E dou aqui o meu nozinho, ó. Dei o meu nozinho. A mesma coisa aqui. Puxo aqui. Dou o meu nozinho aqui. E laço. Agora eu venho aqui, ó, com essa agulha mais fina mesmo. E começo aqui a esconder esse meu fio, ó. Então, eu pego aqui, pego uma das partes do fio, pra não ficar muito grosso aqui, né? Onde a gente vai escondendo ele. Vou passando aqui, ó, por dentro.
e vou escondendo. Se eu cortar rente ao nozinho, ele pode se desfazer. Então, eu gosto de dar o nozinho e depois esconder uma parte, a ponta do fio, tá? Já escondi aqui durante um tamanho mais ou menos. Venho aqui com a tesoura e corto o excesso. A mesma coisa aqui, ó. Vou do outro lado, ó. E vou escondendo, ó. Pra evitar que ele se solte. Pode usar essa agulha também, ó, de a mais fina. Introduzir, que aí você consegue passar por vários pontos de uma vez. E assim você faz isso com todas as pontas, tá? Com todas as pontas do cabo aí, você que deu o nozinho, vai escondendo. Quem fizer através de costura, é só arrematar aí a linha de costura. Eu acho a linha de costura, às vezes, muito frágil. E às vezes ela quebra muito fácil. Por isso que, quando dá, eu gosto de usar o próprio fio da peça. Tem fios que não dá, por exemplo, não dá pra você usar esse botão com o fio de malha. Mas com esse tipo de fio aqui que você pode cortar e fazer ele mais fino, você pode fazer sem medo. Terminei aqui, ó, o acabamento, escondi todo o fio, ó, não fica nenhuma marcação, nenhuma ponta aparecendo, ó. Vira aqui o meu trabalho, ó, e aqui tá o meu botão. Ajeito aqui. Agora, nós vamos colocar aqui a parte de cima. Então, para colocar a parte de cima, é só medir aqui, mais ou menos a direção, vai ser mais ou menos aqui, e prender esses fiozinhos da mesma forma, tá? Que fizemos aqui. Então, eu vou prender aqui o meu e já volto aqui. Terminei aqui, ó, a finalização do botão, da parte de cima do botão, tá? O fechamento perfeito. Ó. E assim ficou pronta a nossa mini carteira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.